tarde. Meu nome é Carla da Silva Eliodoro e a nossa mini aula de hoje é sobre equação diferencial ordinária, a famosa EDO. Mais especificamente, nós vamos falar sobre equação diferencial linear de ordem 2, homogênea e com coeficientes constantes. Venham comigo! Temos aqui uma EDO linear de ordem 2, homogênea e com coeficientes constantes. Essa equação ela é diferencial porque ela contém derivadas. Observe aqui, olha, segunda derivada, primeira derivada, então ela contém derivadas. Ela é linear porque, observe, aqui nesse primeiro caso, nós temos uma segunda derivada. Aqui nós temos uma primeira derivada. E aqui não temos derivada. Existe uma linearidade. Ordem 2, porque essa equação ela vai até a segunda derivada. Se fosse até a terceira derivada, ordem 3. Se fosse até a quarta derivada, ordem 4. E assim sucessivamente. Essa equação ela é homogênea, pois ela está igualada a zero. Então, se toda equação que estiver igualada a zero é uma equação homogênea. Com coeficientes constantes, pois observem que o que acompanha a derivada segunda é o número 1. É como se tivesse o número 1 aqui. Então, o 1 é uma constante. O que acompanha a primeira derivada é o número 2, e o 2 é uma constante. O que acompanha o que não tem derivada é o menos 3, e o menos 3 é uma constante. Então, essa é uma equação diferencial linear de ordem 2, homogênea e com coeficientes constantes. E agora, como a gente faz para resolver uma equação desse tipo? Primeiramente, nós precisamos transformar essa equação em uma equação característica. E como nós fazemos isso? Como a equação vai até a segunda derivada, a nossa equação característica vai ser uma equação quadrática do segundo grau. Se fosse de ordem 3, seria uma equação cúbica e assim por diante. Então, a nossa derivada segunda vai ser o nosso t ao quadrado. Nossa derivada primeiro vai ser o nosso t. E o sem derivada vai ser o t elevado a zero. Observe que a derivada corresponde ao expoente. Derivada segunda, expoente 2. Derivada primeira, expoente 1. Sem derivada, expoente 0. E t elevado a zero igual a 1. Então, nós chegamos no seguinte caso. T ao quadrado mais 2t menos 3 igual a 0. Como nós fazemos para resolver essa equação? Nós iremos utilizar agora a fórmula de Bhaskara. Nessa equação, o 1 é o nosso a, é o coeficiente que acompanha o t ao quadrado. O b é o nosso 2, que é o coeficiente que acompanha o t. E o c é menos 3, que é o termo independente. Utilizando a fórmula de Bhaskara, nós temos, lembrando que esses valores devem ser substituídos na fórmula de Bhaskara. Substituímos e fomos resolvendo cada passo desses. Observem, a partir daqui nós podemos encontrar um T1 e um T2. E como nós fazemos isso? Para encontrar o T1, basta fazermos menos 2 mais 4 dividido por 2. Menos 2 mais 4, 2. Dividido por 2, 1. Para achar o T2, nós fazemos menos 2 menos 4 dividido por 2. Menos 2 menos 4, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, nós encontramos T1 igual a 1 e T2 igual a menos 3. Mas a partir daí, o que fazer? É simples. Como nós iremos encontrar a solução geral da equação diferencial linear de ordem 2, homogênea e com coeficientes constantes? Temos aqui uma teoria que se T1, T2, T3 até Tn
são raízes da equação característica, então y igual a C1 vezes Euler elevado a T1 vezes x mais C2 vezes Euler elevado a T2 vezes x mais até Cn vezes Euler elevado a Tn vezes x é a solução da equação homogênea. Ou seja, encontramos a equação característica, descobrimos suas raízes e a partir daí substituímos esses valores na seguinte equação. E como a gente faz isso para uma equação de ordem 2? É simples. Venham comigo. Como encontramos que T1 é igual a 1 e T2 é igual a menos 3, nós iremos substituir naquela equação que nós vimos anteriormente. Porém, nós não iremos somar até Tn, iremos somar até T2, pois foi as raízes em que nós encontramos. Então, nós precisamos de um C1, que é um valor qualquer real, e de um C2, que é um valor também qualquer real, e que precisa ser multiplicado por Euler T1 vezes x. O nosso T1 era 1, então 1 vezes x é a mesma coisa que x, por isso que o 1 não apareceu aqui. Mais um C2 vezes Euler elevado a T2 vezes x. Como o nosso T2 é menos 3, substituímos menos 3 vezes x. Então, essa é a nossa solução geral. Para que isso fique mais claro, vou deixar aqui para vocês duas questões. Essas questões também são de ordem 2, são lineares, homogêneas e com coeficientes constantes. Então, com o passo a passo que foi feito anteriormente naquela equação que vimos, é possível também resolver essas duas questões. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!